Paulo toma a bola, vai chegando, Tietê bateu de fora, soltou o goleiro Luciano. Vai correndo o São Paulo pro campo de ataque, Paulinho! A trave é amiga do goleiro Rafael, hein? Pressão do São Paulo, Tietê levantou na área, Luciano! Gol! Tava, não legal, tava? Tá legal. O bandeirinha assinalou impedimento, agora é o VAR que vai passar aquela régua eletrônica, né? E tá marcando o impedimento. Olá, muito boa tarde para vocês. Sejam bem-vindos ao Globo Esporte desta sexta-feira. Sexta-feira que deve ter sido de cabeça quente para o torcedor de São Paulo. Como vocês podem ver, já está aqui comigo o Caio Ribeiro. O que aconteceu no Mineirão? Que jogo louco, né, Caio? Boa tarde. Boa tarde. Louco, mas eu acho que o resultado não condiz com o que foi a partida. Principalmente o primeiro tempo do São Paulo, que foi muito bom. Então vamos fazer o seguinte, já vamos começar a colocar os lances desse jogaço de ontem no Mineirão aqui, pra gente ir comentando com o Caio, começando com as chances que o São Paulo criou, né, Caio? Foram várias nesse começo de jogo, um começo muito bom do São Paulo, né? Muito bom, e assim, esse é um gol perdido, né? O Luciano poderia até ter dominado a bola para concluir a gol e ainda teve o rebote do Pablo. Mas o São Paulo fez um grande primeiro tempo. Criou oportunidades, exigiu muito do Rafael, bola na trave, volume, ocupou o campo de ataque. O primeiro tempo do São Paulo prometia que vinha coisa boa pela frente. Chutaço do Paulinho Boia aí também, né, Cláudio? 2 bolas na trave com menos de 20 minutos de jogo. É, porque tem uma grande diferença entre gol perdido e chance criada. Foram chances criadas, né? O chute do Paulinho, essa agora com o Liseiro. Gol perdido, eu acho que talvez aquele do Luciano com o rebote do Pablo. Ali você, num jogo desse tamanho, tem que botar a bola pra dentro. E agora o lance mais polêmico, né, do jogo e da rodada, o lance em que o VAR anulou esse gol do São Paulo, gol marcado pelo Luciano. A gente já viu, sinceramente, eu revi esse lance umas 200 vezes e não consegui ver o impedimento do Luciano. Você viu, Caio? Pra mim, a imagem não é conclusiva, não, Filipão. Talvez tenha um joelho sobrando ali, mas é um lance de centímetros. A gente tá com essa dúvida ainda, então vamos ouvir o que o Fernando Diniz, estava bravo o Fernando Diniz ontem na coletiva, com razão. Vamos ver o que ele falou sobre o VAR e sobre o primeiro tempo muito bom do São Paulo. Eu não entendo, assim, o uso do VAR aqui desde o ano passado é um uso, assim, em muitas ocasiões equivocado. Hoje equivocado ao extremo, eu acho, nesse sentido, se ficar comprovado que o gol estava legal. Que pelas câmeras de TV, todos os ângulos que chegaram até a gente aqui, o gol foi legal, que mudaria provavelmente a história do jogo. Quem saísse ganhando esse jogo teria uma primazia de seguida, mas no momento que a gente estava vivendo, a gente tem que conseguir replicar aquilo que a gente fez hoje. Talvez tenha sido os 35 minutos iniciais, talvez foram os melhores que o time fez desde quando eu cheguei no São Paulo. Caião, foram mesmo os 30 minutos mais importantes e melhores do São Paulo no comando do Diniz? Foram muito bons e por isso que eu acho que o São Paulo não deve se abalar com o resultado. Perder para o Atlético não é nenhum absurdo, é um postulante ao título. Vamos dar uma olhada então no que o Paulo César de Oliveira, nosso comentarista de arbitragem, falou sobre esse episódio do VAR no jogo de ontem. O VAR está roubando a cena no Campeonato Brasileiro. O gol anulado do Luciano foi muito polêmico. Eu revi a jogada inúmeras vezes e considero que a posição dele era legal, na mesma linha do Alonso. O VAR utilizou a computação gráfica e considerou que a posição dele era irregular. Para dar transparência, a comissão de arbitragem da CBF deveria vir a público e apresentar as imagens de como foi o processo para chegar na anulação do gol do São Paulo. A gente precisa de explicações. Vamos dar uma olhada então nos gols do Atlético, porque depois, né, Caio, desse episódio do VAR, parece um apagão no São Paulo. A gente tá vendo os 3 gols do jogo aí. Quando você joga contra o Galo no Mineirão, e o time do São Paulo, que tem muita intensidade, você não pode cometer um erro na saída de bola como o Tietê cometeu. Porque você pega a defesa saindo e aí eles não perdoam. Assim como a cobertura do lateral. Você repara que o Liseiro tá muito afastado. Liseiro, tem muita gente falando que o Liseiro falha nos 2 primeiros gols. Você concorda ou não? Não, eu acho que o primeiro não. Eu acho que no primeiro é mais a responsabilidade do Tietê, que tentou driblar numa zona do campo que não deveria. O segundo, sim. Ele demora para fazer a cobertura, por isso que o atacante do Atlético se antecipa. Beleza, vamos dar uma olhada então na crônica do Marco Aurélio Souza. Será que existe justiça no futebol? Ele abordou isso no quadro A Crônica do Jogo aqui no GE.
velha pergunta chegou ao Brasil junto com Charles Miller. Afinal, existe justiça no futebol? Era Sampaoli contra Diniz. Dois técnicos que bebem na mesma fonte, dois lados da mesma moeda. Eles acreditam que futebol e poesia se misturam. Eles defendem com unhas e dentes 3 fundamentos básicos daquilo que hoje é chamado de futebol moderno. 1. Amar a bola. Acima de tudo, quem fica mais tempo com ela tem mais chance de ganhar o jogo. 2. O adversário deve ser marcado lá no campo do adversário. 3. Tudo começa com o goleiro e ele deve saber jogar com os pés. O São Paulo fez a lição direitinho no Mineirão. 4 chances de gol só no primeiro tempo. 2 bolas no travessão. Era o time do Fernando Diniz jogando exatamente como gosta o Fernando Diniz. Tietê levantou na área, Luciano! Gol! Do São Paulo! O Luciano, e agora? Tava impedido ou não tava? Na comemoração, o Luciano até conversou com o Bandeirinha. Ei, tava. A transmissão mostrou a imagem parada no momento exato do lançamento. E não deu para ver que o Luciano estava impedido. O VAR não demorou para decidir, mas anulou o gol do São Paulo. Agora o árbitro já tomou ali a instrução dele e tá marcando o impedimento. Talvez tenha sido os 35 minutos iniciais, talvez foram os melhores que o time fez desde quando eu cheguei no São Paulo. Minutos depois, aí sim, a CBF liberou as imagens, aquelas usadas na salinha do VAR, com faixas coloridas, tecnologia de primeiro mundo. E aí sim deu para ver de novo que não dava para ver que o Luciano estava impedido. Nesse momento, esse já era o assunto mais comentado nas redes sociais. Só se falava no VAR. Era o São Paulino passando 90 minutos como se fosse santista. Parece aquele jargão lá do Kleber Machado. Hoje não, hoje sim. Para nós está ao contrário. Pô, hoje sim, hoje não. O jogo seguia 0-0 e a velha pergunta voltou. Existe justiça no futebol? Castigo existe. Skank, bola na trave, não altera o placar? Muricy Ramalho, a bola pune. Ditado popular, quem não faz, leva. A gente criou a mesma chance que eles e a diferença foi que eles colocaram para dentro e a gente não foi eficaz. E se a velha pergunta chegou ao Brasil junto com o Charles Miller, existe justiça no futebol? Uma nova pergunta chegou agora em 2020 e veio junto com o VAR. Será que o gatito tem razão?